vida ao vinho, é a vida ao vinho. Festa, música, alegria, porque a vida é mesmo assim. É a vida ao vinho. Bom, deixa-me dizer que estamos de volta para mais uma edição da É Vida ao Vinho com dois convidados. Um deles, eu sei dizer bem o nome, que é o Pedro Medeiros. O outro, vamos tentar. O próprio Pedro Medeiros vai tentar dizer o nome da nossa convidada. Vamos a isso, Pedro. Bola Vanova. Não, ela ensinou-nos a dizer como é que se... Golovanova. 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 Irina Golovanova. Muito bem, ela. Eu vou me enganar mais vezes, quase certeza. O que é que faz Irina Golovanova? Muito bem, Ela é especialista em comunicação não verbal. verdade. Portanto, eu hoje tenho que fazer sempre gestos enquanto estiver a falar. Obrigado por teres vindo, Irina. Obrigada eu. É muito especial para mim estares aqui. Olha, cuidado com este gesto. Isto que é que quer dizer? Cuidado. É um gesto agressivo, é um gesto que pode quebrar o rapport. Normalmente os homens aqui em Portugal faziam olha que eu... e quer dizer outra coisa, não é o nome? É apontar com o dedo para uma pessoa Não isto é, que é não mão. é bonito. Não é um mito. Isso é mão, isso é um gesto. Às vezes, nós podemos usar porque é isso que nós queremos. Nós queremos ofender a pessoa e dizer, olha, mais uma vez. Mas É um se tom de ameaça. Que é, se uma voltas ameaça, a fazer é isso isso... mesmo. O Mourinho faz muito isto. Tu tens vários exemplos do Mourinho. O Mourinho está assim, olha Olha. que tu... Se voltas a fazer, Tu tens... Aliás... experimente fazer assim. É muito mais amigável, é muito mais agradável. E o impacto que tu vais ter nas pessoas é diferente. E eu prefiro assim. Tem que atacar, não é? Alex, tu trouxeste um vídeo do Mourinho que fala sobre microexpressões, mas fala sobretudo sobre confiança, não é? Aparecem microexpressões dele ao conduzir o carro. E nós estamos a ver o que se passa na cara dele. E são só as microexpressões que revelam o verdadeiro estado emocional dele, que é medo. Vamos ver este anúncio que nos trouxe a Irina G. They say I'm fearless, but I'm not. The things I dare to say, the aims I rush to achieve, they are fueled by fear. Every ambitious man is this way. He will try to mask it, but if you look carefully, you will read fear on his face. A raised brow, widening eyes, a movement of the lips. If you notice these tells, beware. A man fueled by fear is a man to be feared. Cá está, microexpressões aqui do Mourinho, ao qual se junta Pedro Medeiros. Pedro, tens algum tipo de cuidado com a tua comunicação? Tu tens uma boa comunicação, não é? Tenho. Sim. Pá, dou formação e sou obrigado a isso. Para já sou açoriano, tenho que logo mudar o sotaque antes de começar. E depois é importante não ser muito agressivo. Mas sabes porquê que ela está aqui presente hoje? Não. Vou-te Diz-me dizer tu. que ela é mulher. Se fosse homem não conseguia. Tu tens noção que a mulher mal nasce, tem uma capacidade muito diferente do homem de detectar alterações de expressões faciais e alterações no tom de voz. Se tiveres uma filha e um filho, gêmeos, com 1 segundo de vida, ela consegue detectar na mãe qualquer alteração no tom de voz e expressão facial. O miúdo, zero. Como é que tu sabes isso? Está no livro. Eu acho que escrevi O qualquer livro coisa. vai aparecer agora. Reparem, como por magia, uou! É o livro do Pedro Medeiros, não é o primeiro, é o segundo. O primeiro vai na sua 4ª edição. Basicamente, aí o Pedro Medeiros assumia-se como treinador pessoal, verdade? Exatamente. Neste segundo, o que ele se compromete é, em 8 semanas, nos colocar em forma física. Como é que é possível isso? Nos, como quem diz, é direcionado para o sexo feminino. Pá, ouvi, mas podes experimentar o livro. Sim, verdade. Achas que tem assim um lado bastante feminino também? Então, mas explica-me lá, como é que isso é possível? Achas que qualquer pessoa em 8 semanas pode ficar em forma? Não, Para é já, verdade. o livro tem que ter um título comercial. Temos que ter essa noção. Ok, 8 semanas é o que toda a gente quer. A leitura, acabas o livro e o que a noção que vais ter é saúde. O livro está feito para a mulher se sentir mais saudável,
Porque a realidade é que se ela se sentir mais saudável, A vida corre ser bem uma para todos aparência nós, muito não é? melhor. No Exatamente. fundo é isso. Se a mulher se sentir mais saudável, não só a vida corre bem para ela, mas corre sobretudo para Não achas? todos nós. Achas ou não Não achas? achas, Irina? Acho. É verdade. Pelo menos na família, sim. Sim. Bom, temos falado de variedíssimas coisas. Uma delas é a importância que tem a linguagem não verbal na nossa vida. Por exemplo, há uma coisa que as pessoas sempre que há a linguagem não verbal, convencionou-se, e não sei quem é que convencionou isto, que sempre que na televisão aparece alguém que pode ter estado ligado a uma corrupção ou a uma fraude qualquer, ou está a mentir, então o que é que a televisão faz? O que é que te faz, Irina? Filma as mãos da pessoa. Porque se a pessoa estiver a tremer, significa que está a mentir. As mãos e as microexpressões. Mas com as mãos aqui, o que acontece? Mãos, microexpressões, postura, isso tudo faz parte de um bolo completo. É como se fosse peças de puzzle que fazem uma imagem completa. Por isso nós não podemos dizer que se uma pessoa fizer isso é porque é o sinal de mentira. Não. O que nós podemos fazer, nós temos que ver tudo, por exemplo, o que fazem as mãos, como a postura, se há mudanças na postura, se há mudanças na expressão facial. Tu dizes que a expressão facial é o mais difícil até de ver. É mais difícil a ver porque são as microexpressões, são micro, ou seja, elas demoram menos do que um segundo. E nem todas as pessoas têm capacidade de focar a sua atenção e reconhecê-las. Mas com treino é possível. Contudo, tu falaste das mãos, é uma parte muito importante. Sim. Nós todos gesticulamos porque precisamos de gesticular para falar. Agora, quando o que eu estou a demonstrar com as minhas mãos não vai de acordo ou não bate certo com aquilo que estou a dizer verbalmente, aqui que é, alguma coisa se passa. Os políticos, consegues perceber isso neles? Há pouco estávamos aqui a falar do aperto de mão de Raul Castro com Obama e tu dizias que o aperto de mão do Obama foi um aperto de mão generoso, Foi. forte, Foi o que levou até a uma versão, a uma teoria que Obama não sabia quem cumprimentou. Porque se ele soubesse, nunca ia dar um aperto de mão tão dedicado. O que nós vimos? Nós vimos que Obama virou-se para ele inclinou-se, ele deu o aperto de mão, contato visual e tudo foi tão generoso. E como estamos a ver 2 anos depois, a verdade é que temos os passos para a frente entre os 2 países. O Obama foi Prémio Nobel da Paz, não é? Tem que ser generoso, não é? Tem que contribuir. Claro que sim. Aliás, tu há pouco disseste uma coisa curiosa, tu dás formação na Academia Militar e o que tu disseste é que há alguém que sorria no exercício da sua atividade militar, à partida é muito mais motivador para as pessoas que o seguem, não é? Sim, foi um estudo, isso estou a abrir um bocadinho do estudo que estamos a fazer. É. Os resultados ainda vamos publicar, mas posso revelar Mas este já é um deles, não é? Este já é um deles, já é um resultado. Sim. Este resultado já está certo, já está confirmado. O que foi feito? Os oficiais, foi avaliada, foi feita uma análise de linguagem não verbal dos oficiais e qual impacto isto tem nos seus subordinados. Então, os oficiais que sorriem são percepcionados pelos seus subordinados com mais autoconfiança, mais autocontrolo, que têm as pessoas com mais coragem e mais são as pessoas que levam os seus subordinados ao esforço extraordinário. Aliás, eu queria fazer a ponta aqui para o Pedro, que é, eu acho também que os preparadores físicos que sorriem, e tu tens humor, que eu já o percebi, também dão mais confiança à pessoa que está com eles. Eu próprio já tive alguns preparadores físicos, aliás, como se nota, não é visível, e todos eles sorriam e eram engraçados. Nós muitas vezes associamos o estado muito sério com a falta de confiança e o não dar uma abertura para a pessoa ver uma fraqueza. Depende, Porque né? acho que quanto mais a pessoa se sente confiante, mais tranquila está, mais relaxada. E é muito a minha filosofia nos meus treinos. Enquanto estão a fazer um exercício, uma série, não há cá brincadeiras. Mas mal acaba, é sorriso, é conversar, tem que ser assim. A mente tem muita influência no corpo. Pá. Mas a política já não é tão assim. Claro. Esse é o problema, porque nós temos este mito que as pessoas sérias não sorriem. Os políticos são pessoas sérias, por isso não deveriam a partir de sorrir.
Mas depois temos o Obama, que toda a gente gosta do Obama, porquê? Por causa do sorriso dele. E claro que eu preferia treinar com alguém que sorri do que alguém que tem uma cara Assim séria. fechado. E é assim por todo lado, porque cientificamente comprovado que as pessoas que sorriem fazem-nos sentir melhor. Porquê? Porque eu vou espelhar o teu sorriso e vou logo sentir-me melhor. À partida, tu és uma pessoa que me faz sentir bem. Eu tenho um sorriso muito bonito, Oh, disse-me a sabes que minha... há um teste? Sim. Há um teste que podes fazer, que é pegar num lápis, agora é falar a sério, Sim. colocas o lápis nos dentes, trincas, e vais ficar aqui assim, a fazer isso com o lápis. Só o facto de teres essa expressão vai ser libertada hormonas de prazer, como se estivesse a sorrir. É verdade. Como é que tu sabes isso outra vez? Pá, porque eu gosto de ler tudo sobre tudo, olha. Aliás, há muitas coisas que tu gostas de fazer. Uma delas é de desmistificar alguns mitos que existem. Quais são? Tantos. Queres que fale sobre quê? Só podes fazer sobre vários. Aquelas informações ditas oficiais. E que É muitas pá, vezes- olha, eu não gosto muito de Darwin. Porque Darwin supostamente foi a base para a nossa origem. É Sim. pá, e estás não? a brincar. A teoria Não. do Big Bang é um espetáculo, não havia nada. E do nada, espera aí, pá, apareceu qualquer coisa. E nós aparecemos daí. Achas que não? Depois havia uma sopa em que os minerais e de repente, do nada, surgiu vida. Então foi o quê? Espera aí, na teoria do Big Bang, o do nada surgiu foi químicos, não surgiu vida. E depois, já mais à frente, passado uns milhões de anos, do nada surge vida. Epá, eu acho isso fenomenal. Então e a Eva e o Adão? Pois, Eva e o Adão. Ninguém consegue explicar, pá. Irina, Sabes isso? como é que Irina. isto começou? Foi ovo ou galinha? Não sei. Não sei como começou. O que eu sei. Mas é já que- sabes como é que vai acabar, não é? Não sei também. O mundo vai acabar, parece-me óbvio, não é? Parece, mas não sabemos como. Alvin, Sim. a gente resume nisso dessa forma. Pegas em todas as peças de um computador, soltas, atiras para dentro de um saco, mexes, abres o saco. Achas que há alguma vez, alguma probabilidade de se formar o computador automaticamente só mexendo as peças dentro de um saco? Dificilmente, não é? Sim, Pronto. Não Pá, faças nós isto não contra o aparecemos computador. do nada. Nós não foi uma mistura qualquer e do nada surgimos nós. Tem que haver alguém inteligente que tenha mexido. Para fazer um computador é preciso inteligência, para nos fazer a nós é preciso inteligência. A gente não sabe onde é que ela está, ou se calhar está escondida. Pedro Medeiros, autor deste livro que está a aparecer no ecrã, ele promete em 8 semanas colocar-nos em ótima forma física. Sempre que se fala sobre forma física, Pedro, o que me dizem, muito habitualmente, é que basta meia hora por dia, 3 vezes por semana. É o que se diz. Isto também é mito ou é verdade? Verdade. Verdade? sério? Que devemos fazer nessa meia hora para ficarmos minimamente em forma? Andar ou... Alvin, se tu conheces alguém que ande todos os dias, 2 horas por dia, e que emagreça alguma coisa, diz-me, por favor. Não vai acontecer. Caminhar Então, não faz Isso é um emagrecer? mito, é um Ok. mito. O andar para emagrecer, sim. Mas sabes que o andar é um excelente exercício para altos cargos diretivos. Porquê? Porque é nessa altura que são libertadas hormonas de prazer e que eles chegam às conclusões, às respostas para os problemas das empresas. E isso é fenomenal. Mas só serve para isso. Então, 3 vezes por semana, meia hora. Se na meia hora tu treinares com muita intensidade, ou seja, muita carga ou muita velocidade, se for para correr, tem que haver intensidade no treino. Porque se isso acontecer, o teu corpo fica a queimar mais calorias até 36 horas após aquela meia hora. Espera, que isto interessa-me. Então, mas isso é a moda do CrossFit. Eu sou um bocadinho crítico do CrossFit. Ok. A partir do momento que começou a ser dito a nível internacional que eram os atletas mais completos do mundo e que a lesão fazia parte do treino, eu não posso Que a concordar lesão com fazia isso. parte do treino. Sim. Mas na realidade o CrossFit é um tipo de treino que é muito intenso. E então traz muitos resultados. Agora, riscos de lesão associados, como é óbvio. Ah, é? Muitos. Então, um treino deve ter, em média, quanto tempo? Pá, o ideal para mim é... 1 hora. 1 hora, se a gente tirar tempinho, uns quantos minutos para conversar entre os exercícios, porque também é importante. Se não, 45 minutos, a sério. E quantas vezes por semana? 3. Porque depois aí vem a parte mais importante, um pouco mais importante que o exercício físico, que é a parte da alimentação.
Vamos a isso. Percebe? Vamos embora. O que é que se deve comer? Deixa-me adivinhar. Primeiro, não me venhas dizer a seguir que é muito caro. Não. Alimentação biológica. Tem que ser o princípio. E a definição de biológica é ausente de químicos. Epá, metes a semente na terra, chove, não sei, o gatinho vai lá, faz o xixizinho, epá, passado uns meses tens um vegetal que comes 100% natural. Sim. Garantidamente, Alvin, se as pessoas começassem a comer biológico, 100% da população mundial, se comesse biológico, e se tentasse que a maioria da comida não fosse processada, quase tudo cru, ovos cozidos à noite, pá, não havia quase doenças nenhumas. Estou-te a dizer isso e posso dizer em qualquer altura, não havia quase doenças nenhumas. A nível psicológico e a nível físico. Só que há uma tendência para nós irmos atrás das comidas processadas. Tu vais a uma grande superfície comercial, ok? Não vamos falar em nomes, e tu compras bananas, maçãs, morangos, alfaces. Nenhuma delas provavelmente tem 10% das propriedades que tem uma banana, uma maçã, algo que seja biológico. Não Sério? será exagero, só 10%. Exatamente. É o que as pessoas pensam. Porque é de interesse das grandes superfícies pensar dessa forma. A realidade é que tu comes produtos sem quase propriedades nenhumas. Vou-te dar um grande exemplo que aconteceu comigo na minha vida. Já me vou levantar, é? Eu há 2 anos estava em São Miguel, estava com um amigo meu, estávamos na praia e fomos comer alguma coisa. Claro, estava tronco nu e ele diz-me: Medeiros, tu estás muito bem fisicamente. Bem... E eu, claro, né? A pessoa fica contente. Depois ele, na semana, vê-me a comer e no final da semana ele diz-me assim: tu estás muito bem fisicamente, mas tu por dentro estás não muito bem. Péssimo. Aquilo caiu na minha cabeça. Eu tinha acabado de fazer um curso de aconselhamento alimentar e 50% do curso foi só direcionado para estudos a comparar a alimentação biológica com a convencional. E eu decidi: então vou mudar, vou ser mais saudável, vou mudar para a alimentação biológica. Eu nunca quis perder 1 grama. Nunca. Num mês, mudei para a alimentação biológica, perdi 5 quilos. Nunca consegui acordar antes do despertador, comecei a acordar todos os dias antes do despertador. Eu tinha sempre 2, 3 gripes por ano. Estou à espera de uma gripe. Nunca me senti tão bem, nunca me senti com tanta energia. Tudo à custa de produtos biológicos. Fui experimentar o que eu tinha aprendido em termos científicos e queria confirmar se era verdade. Irina, vês, a comunicação dele, eu tenho que vir a Mudou, reparar. né? Reparaste? Quando ele agora falou disto, ele... Logo. Diretivo, pá. Não é? Começou. Foi assim... Não... Eu acredito piamente, não é? Acreditas piamente naquilo que mais, estás a dizer. começaste a sentir-te mais confiante naquilo que estavas a dizer e a postura logo demonstrou isso. Mas o que é interessante que não são as nossas... Cuidado! Não são só as emoções que revelam-se no corpo, como Sim. foi agora o caso do Pedro, mas também o nosso corpo pode influenciar as nossas emoções. E é muito importante saber para qualquer pessoa. Imagina, estás com stress, entrar no estúdio. Sim. Fazes uma hyper pose durante 2 minutos. O teu cortisol vai baixar e a tua testosterona vai subir. Logo vais ganhar mais confiança. Não sei se quero isso da testosterona subir, não é? Não aguento. QB. E mais, uma postura direita, com as costas direitas, faz uma pessoa acreditar mais naquilo que está a pensar. Vou pensar, o programa do Alvin é bom. Sim. Então, se eu ficar com postura direita, eu vou ficar ainda mais convencido neste pensamento. Eu acredito, aliás, eu estava-te a dar o exemplo das mulheres que usam saltos, que alteram completamente a sua postura Alteram. e em 90% dos casos ficam muito mais confiantes. É verdade. É verdade. E tem uma componente muito importante. Olha, não te apontar, então. Sabes qual é? Aquelas que trabalham os gêmeos Sim. e ficam com a perna mais tonificada, apesar dos problemas de costas. Ficam ótimas. Então eu vou passar a Isso dormir é sexy, de salto muito alto. sexy. É muito sexy. E eu consigo explicar porquê. Porque com uma postura mais direita, nós ficamos com as costas mais direitas e logo a tal história de conseguir gerir o nosso estado emocional. Começamos a sentir-nos mais confiantes. Mas repara bem, e isso é uma das grandes vantagens que as mulheres têm em relação aos homens, é que, para ficarem um pouco mais confiantes, eu acho que esse pode ser um dos segredos, Sim, usar basta saltos pôr o altos, salto não é? alto. Quase que basta, não é? Não é só isso, tem que estar bem vestido. Com os homens, o que é que nós podemos fazer para ficar mais confiantes? Os homens, vocês já têm também uma vantagem, Qual é? porque, por exemplo, tu nunca viste o homem em pé assim, com os pés cruzados. O que, ao contrário, é mais típico para uma mulher. Então,
O homem, quando está em pé, normalmente está assim. Sim. Mulher não, porque a mãe disse, não, os pés juntos, todos, sabes? Sim. Então, o que acontece é que os homens, logo à partida, têm essa vantagem, porque eles têm uma postura mais confiante. E também, o estado emocional deles, eles sentem-se mais confiantes, por causa da postura. Se dúvidas houvesse, temos aqui um homem que tem uma tenra idade e que ele diz que não está a mentir em relação aos Smarties, não é? Sprinkles! Sprinkles, não é Smarties, é Sprinkles. Ora vejam, a mim parece-me que esta criança não está a mentir. De certeza que não. John, what are you eating? You didn't eat anything. Yeah. Okay. John, look at mommy. Anything. Are you telling me the truth? That. You didn't have any snacks? Nope. Let me see. You didn't have any snacks. Open wide, let me see. Really? You didn't have any snacks? John, can you explain to me why the sprinkles are empty? Well, you're not empty. John, look at me. You're not empty. Did you eat those sprinkles? No. I did not. You know it's not nice to tell stories and to lie, right? Look at mommy. You're not supposed to lie. Tell me now. Did you eat those sprinkles? No. I did not. Your sprinkles. Bom, bem-vindos à segunda parte. Pedro Medeiros quer falar sobre sexo forte. Ele diz que vai dar cabo da espécie masculina. Vamos a isso. Eu acho que devemos começar já por aí. Pedro. Não, vamos começar por a definição oficial de sexo forte, que é o homem. Sim. Porquê? Não, concordo. Porque é mais... Oficialmente, Oficialmente. infelizmente. Porque é mais forte fisicamente. É só Espera isso. aí. Normalmente é. E porque conduz melhor. Tem melhor orientação. Tem melhor orientação, não. No mar. Mas no que diz respeito Orientação, os homens, Sim, não, sim. nunca. Infelizmente. Mas é verdade, os homens têm melhor Não orientação. acredito. Não? Tu Não. tens boa orientação? Claro. Melhor do que o meu marido. Mas também disseste que o teu marido era um bocado sensível, portanto... Quem é que disse isto? Agora ligava-se para o marido a dizer, não concordo, não é? Olha, vamos ver então, mas vamos agora ver na realidade. Ok, vamos lá. Quem é o sexo forte? Pá, claramente é a mulher, Alvin. Não há a mínima hipótese. Vamos falar de massa gorda. Sim. A mulher é que pensa que a massa gorda é só aparência e elas não podem se sentir ligeiramente volumosas. Se deixar de haver comida no planeta, vamos imaginar, Sim. as mulheres viviam muito mais tempo, têm muito maior quantidade de massa gorda, logo reservas de energia. Se a mulher cair, tem menor probabilidade de fazer uma fratura porque tem uma almofada que vai proteger na queda. Isso é falando com todas as certezas e é assim que funciona o corpo humano. Mas, já reparaste que a mulher vive em média 10 anos a mais do que o homem? Isso é verdade. Eu sei outra coisa, que é no caso de terem um AVC, um homem e uma mulher, ao mesmo tempo, Sim. e no caso de recuperarem os dois, a mulher começa a falar primeiro. Já viste? Repara antes. Mas, agora vamos... Uma vantagem para o homem. O homem tem um cérebro 9% maior que a mulher. Atenção, cérebro. Mas agora, a mulher tem 11% a mais de neurónios. Mas o facto de ter mais O que neurónios não interessa- significa que seja mais inteligente. O que interessa... atenção. Não, na realidade o que interessa é mais neurónios. É mais inteligência. Ela está a ficar toda contente agora, a Irina está Claro super que estou. motivada. E depois, nós, mulheres, por isso também Sim. disse que nós conseguimos ver muito melhor os outros. Além destas verdade, vantagens é verdade. que tu falaste, e tu és especialista nessa área, as mulheres conseguem ver melhor o estado emocional dos outros. O que significa que ela tem mais capacidades de sobrevivência, porque consegue reparar. Há bocado Medeiros dizia que isso acontecia desde logo quando tinham 2, 3 anos, que um miúdo do sexo Sim. feminino verificava logo determinadas coisas que Certo. que Ficar alguém do mais sexo atento. que o rapaz não via. Mas eu também acho que depois, à medida que vão crescendo, que as mulheres naturalmente mais depressa ficam adultas do que os homens. Os homens são cerca de... Não há homens a dizerem que as mulheres são infantis. Agora, há 90% das mulheres que dizem que os homens são infantis. É verdade. Nós crescemos mais lento. Epá, nós temos muita testosterona. Tem a ver com isso. Alvin, Vocês não atra- sabem que é... atrasa- Desenvolvimento. Vou-te dar a resposta para um mistério que na tua vida não consegues responder há muitos anos. Qual é? A tua mulher, provavelmente. Sim. Porque é quando ela te chama e estás a ver televisão, tu não fazes a mínima ideia que ela te chamou. Pode acontecer. Sabes porquê? Porque tu não consegues fazer muitas ligações entre os dois hemisférios. É verdade, é. E a mulher faz. Então o homem está preparado para ser um caçador. Tu focas no objetivo e abstrais tudo o resto. Ok? Ótimo para a caça. Por isso é que ela quer falar contigo e tu estás focado na televisão.
Isto é verdade. E a mulher, ao contrário, estabelece muito mais ligações, consegue estar a cozinhar, a falar contigo, eu vi o filho indo ao telefone. Pá, fenomenal. É verdade. Irina, como é que, e esta é uma pergunta para $1 milhão, como é que se descobre um mentiroso? Tu consegues ver se a pessoa está a mentir? Consigo ver com atenção, se eu olhar com atenção, que se tiver tempo. O que acontece? Para identificar uma mentira, tu precisas de saber uma pessoa muito bem. Ou seja, saber o padrão natural, o padrão de comportamento base desta pessoa. Qual a velocidade da pessoa, quais gestos usa, quais tiques que tem, verbais, não verbais. Depois, o que eu tenho que ver é se há desvios deste padrão. Por exemplo, eu vou-te fazer uma pergunta. Onde estiveste ontem à noite? E tu começas logo a ficar... Tu começas, por exemplo, mais nervoso. Mas eu posso dizer, estive no... Olha, estive Não no... precisas dizer. Mas Naquele imagina... restaurante vegan, olha, eu estive num bom restaurante, os tibetanos. Ok, pode ser. Então, mas imagina se aparecerem os desvios do teu comportamento base, por exemplo, começas a falar mais pausadamente, ou vai haver falta de congruência entre os teus gestos e aquilo que estás a dizer, para mim não significa ainda que estás a mentir, mas significa que há um certo grau de stress que tu tens. E espera, porque depois isto também não chega. Depois tu tens que fazer a terceira fase, que são questões. Ou seja, tem que voltar a esse tema que eu reparei que causou stress em ti, então, e vou investigar mais. Então, conta-me mais sobre isto. E o que é que eu comeste ontem no restaurante? E não sei o quê. E só assim nós conseguimos ter uma imagem mais completa e identificar as mentiras. Eu acho isso curioso, porque há determinadas coisas que um bom mentiroso não faz. Isto é, um bom mentiroso não vai corresponder aos estereótipos que foram convencionados para um mentiroso, que é gaguejar. Tipo, um bom mentiroso não vai gaguejar, um bom mentiroso não vai coçar o nariz. Não vai. Um bom mentiroso não vai ficar nervoso. Um bom mentiroso faz justamente o contrário. Por isso é que é um bom mentiroso. Mas pode transparecer. O que acontece? Alvin, É verdade. sabes o que é um bom mentiroso? Homem relativamente à mulher? Pá, só podes enviar um mail e não podes ser tu a escrever, nem utilizar as tuas palavras. Porque se tu falares de frente a frente, ela vai definir logo que estás a mentir, ela vê à distância. É verdade. Se for ao telefone, ela vai detectar o tom de voz, estás lixado. É verdade. Se for por mail, tu escrever com as tuas palavras, ela vai alterações no discurso escrito, estás lixado. Então tens de pedir uma pessoa a dizer, olha, manda-me um mail à minha mulher a dizer mais ou menos isso. E assina por mim. E aí talvez... Ela só vai desconfiar porque é que o discurso estava uma conversa um bocado, palavras estranhas, mas ela aí não sabe se estás a mentir. Estás a ver? São desvios do padrão normal, seja na escrita, na fala. E ela ou no não pode ver na próxima verbal. semana a seguir. Espera aí. Dentro das pessoas que tu vês, Sim. Vamos escolher. Podes escolher nacionais ou internacionais. Sim. Porque, repara, tu agora dizes, porque eu vi que o Sócrates era mentiroso e não sei o quê. Eu não disse isto. Tu não disseste isso, mas agora seria fácil. Agora as pessoas viram, apanharam o. Não, eu vou dizer que. Agora, tipo, alguém que ainda não apanharam e disseste assim, eu acho que aquela pessoa está a mentir. Eu posso dizer isso. Eu posso também dizer que, por exemplo, aqui que. O mais provável que eu vou dizer é aqui que alguma coisa está mal. Essa questão é que é estranha porque o comportamento dele mudou, ou dela. Então, a jornalista deveria fazer mais questões aqui, ou se não for jornalista, temos que investigar mais Viste aqui. o Zayn Al-Bava a dar aquelas declarações? Eu vi. Não vi. Gostava de saber se ele estaria a mentir ou não. Se calhar estava. Se calhar não se esqueceu de nada, Não não é? sabemos. Estava com alguns Um homem problemas de que ganha memória. tantos prémios não pode ter mentido. Pois jamais. não, de todo. Mas sim, mas as pessoas normalmente associam muito a mentira à classe política, agora muito Sabes, à banca. com razão. Porquê? Porque um estudo que comprova que as pessoas com poder mentem com mais facilidade. Então, as crianças, não são as mulheres que mentem melhor, nem homens, mas são as pessoas com poder. E esta pessoa pode não ter mesmo poder, mas pode só sentir-se com mais poder. Por exemplo, um professor para os seus estudantes, ou um político em frente da sua nação, ou, por exemplo, um chefe com os seus subordinados. Sabem o que eu já estou a perceber neste programa? É que se não nos apressarmos, não vamos falar de metade daquilo que nós tínhamos proposto. E eu tenho muita coisa para falar com ambos. Uma delas, muito rapidamente, que é um dos maiores enigmas das pessoas que falam publicamente é onde é que eu posso colocar as mãos? E eu tenho isto. Temos um vídeo para exemplificar isto, que é maravilhoso. Jackman Ricky Bobby places third in the Dennett Racing Machine. Ricky, first of all, where did you learn to drive like that? The car, car hand rig.
Can you speak up, Ricky? The car, it handled real good. I felt like I was on a spaceship. And I'm not sure what to do with my hands. Be good just to hold him down by your Okay. side. Yeah, great. Well, we were real happy with what was going on. And at the end of the day, you know, you got to be happy. Whatever the hell his name is, let's get him over here. Everything ended up fine. Yeah, okay, everything was fine. Thanks. Great job, Ricky. Good job in the car. Ricky Bobby, a force to be reckoned with possibly in the near future. Eu uso uma tática há muitos anos, vou dizê-la, poderão ver-me em outras ocasiões e perceberão que eu estou a usá-la. Eu levo sempre qualquer coisa na mão direita. Pode ser uma moeda, pode ser um isqueiro, qualquer coisa, uma caneta. Às vezes fica um bocado ridículo, mas eu entro em qualquer programa, a mim... E o que é que tu fazes com isto durante o programa? Não sei, dá-me segurança ter ali qualquer coisa. Então, imagina, dá-te segurança, mas as pessoas que te veem acham que tu estás nervoso, porque tu tens alguma coisa na mão. Às vezes nem notam, às vezes pode ser um simples papel. Mas notam, as pessoas notam. E se elas não perceberem literalmente o que estava a passar contigo, elas vão sentir. Isso é muito importante saber que não é só importante porque que eu faço um certo gesto. O mais importante é qual impacto isto tem na minha audiência. Porque eu posso fazer isto para não parecer nervoso, mas a minha audiência, ao contrário, vai achar que eu estou nervoso. Ou a história mais clássica, eu estou com os braços cruzados, é porque é a minha postura mais confortável. Mas não interessa o que é confortável para mim. O que interessa é como é que a audiência vai percepcionar-me. Por isso, cuidado com este objeto na mão. E há uma coisa que tu chamas que é rapport, que é basicamente se uma pessoa está de braços cruzados, a outra pessoa também fica de braços cruzados. Isso é um mito. Há uma tendência ou não? Mas é um mito. Imagina, tu estás com os braços cruzados, eu também. Às vezes pode haver essa coisa da imitação inconsciente, não é? Inconsciente. Agora temos que tornar a nossa comunicação consciente. É com isso que eu trabalho. Não podemos só fazer tudo o que nos apetece. Outro dia uma amiga minha, que também é apresentadora de televisão, dizia: tens que pôr mais as mãos na mesa. E ela disse muito bem. A sério? A sério. Mas porquê? Eu estou sempre com as mãos na mesa. Imagina, esta mesa já está a criar uma barreira para os teus telespectadores. Então... Mas como assim? Eu estou sempre tão... Sim, e estás bem aí, não estás? Estou ótimo. Pois, estás mais confortável do que nós. Não, porque mas não temos aqui barreiras. Mas sabes que há uma tese dos talk shows que eu por acaso concordo com ela, que é: tu deves estar em relação ao convidado. Sim. Olha, para começar, não é por acaso que o vosso sofá mandamos fazer de propósito, não é? Para você estar à minha altura, senão dava aquela ideia de... Não, e tu eu devia poder conseguir tocar no convidado. E eu não consigo. Cuidado. Se tu vires bem, em todos os talk shows, o apresentador consegue tocar no convidado. É essa planta. Cuidado com tocar nos outros. Não é verdade, diz ali o câmara. Principalmente que não. Conan O'Brien, Jon Stewart conseguem tocar no convidado. Reparem bem, estão ali. Que é não sei o quê, e dares a cena no ombro dele. É verdade. Aqui, não é? Sim, sim. Mas olha, sabes o que é que me faz confusão? Disso não é linguagem corporal. Sim, linguagem não verbal. Sim, corporal. O que faz-me confusão é, eu posso dizer uma frase. Sim. Agora, não olhem para o meu corpo. A frase é: o sol pode ser muito quente. Pronto. É uma verdade. O sol pode ser muito quente. Se eu disser assim: Alvin, sabias que o sol pode ser muito quente? E tu dizes: pois é, Pedro, realmente eu nunca pensei nisso. O sol pode ser muito quente. Se eu disser assim: Alvin, o sol pode ser muito quente. E tu vais dizer: Pedro, não, o sol não pode ser muito quente assim, estás muito agressivo, não tens razão. Pode acontecer isso. Existe uma verdade, mas pela tua linguagem ser mais ou menos agressiva, as pessoas ouvem-te muito mais ou menos e às vezes dão-te razão ou isso é verdade, porque ele falou calmamente. Se estejas da mesma forma agressiva, já não é verdade. Não, nem é por isso que eu acho que o humor é tão importante. E curiosamente, porque falamos do humor, tu trouxeste um vídeo incrível de um humorista açoriano. Eu acho que deves apresentá-lo. Alfimed, é um espetáculo. Eu não conheço pessoalmente, mas é miquelense, é meu conterrâneo, e é tão divertido. Eu acho que a comédia com o sotaque açoriano tem muita piada. Eu vou trazê-lo cá a este programa. Sabes que enviei uma mensagem ontem no Facebook, nunca falei com ele na vida, mas enviei uma mensagem privada a dizer: olha, não te conheço de lado nenhum, sou teu conterrâneo, referi alguns vídeos no programa do Alvin, provavelmente vai aparecer, olha, já sabes. Pronto, é o que vai acontecer. Vamos escolher um dos 10 vídeos que sugeriste. É este. Acabei de vir da América. Vocês não estão muito bem a ver aquilo como é que é. Aquilo é muito diferente, aquilo é mesmo espetacular, aquilo é como se fosse
É como se fosse a América. Para começar, ninguém se entende naquela terra. As pessoas estão sempre a dizer disparates e falam tudo em inglês. Aliás, a única coisa que vi lá escrita em português eram os sinais de stop. E aquilo é tudo doido, só para vocês verem. Então, eu saí do avião, que eles lá chamam de airplane, e estão lá os meus primos com cartaz a dizer Welcome Elder. E como é que é? O Well como o Elder. Ninguém me come em São Miguel e era aqui que me venham comer. Depois disso, a gente vai para o carro e vai para a autostrada, que lá se chama highway. E eu pedi logo ao meu primo para me deixar no McDonald's. A gente chega lá e eu peço um Big Mac. Eles perceberam logo. Depois viram-se para mim e fazem um sinal a perguntar o que é que era para beber. E eu, a Coca-Cola. E o empregado vira-se. Be a small. E eu, não é be nem small, é Coca-Cola. E ele sempre como uma pergunta, be a small. E eu, mas pô, pode ser uma Sprite. E ele faz-me sinal de ok. E é tudo contente, espetacular a lhe perceber. Até que ele pergunta, be a small. E aqui os hambúrgueres a seco. Esta Alfimete, isto vamos cá ver, é um humorista açoriano de São Miguel, justamente. Ele ainda não deu muitos espetáculos, mas, por exemplo, deu um recentemente que encheu o Coliseu Miquelense, não é? Exatamente. Conseguimos estar aqui perante um grande fenómeno de humor nos Açores. Isso é incrível. Sem dúvida. Pá, ele tem imensos vídeos postados. E ele faz uma coisa interessante que é, vai buscar os filmes muito conhecidos, Titanic e esses programas Walking Dead, e ele faz isso feito nos Açores e ele adapta à realidade de lá, que é muito engraçado, pá, muito engraçado. Tu dizes, a da altura, eu peço sempre aos convidados para... Que coisas é que vocês querem falar? E tu dizes assim, se tiveres coragem, falamos de chemtrails, não é? É, pá. Tens noção que é a primeira vez em Portugal, provavelmente, que vamos falar de chemtrails. É? Então vamos lá ver. Até há alguns anos atrás, os aviões fazem as suas rotas normais e às vezes tu vês uns curtos rastros que eram vapores de água, normal. Há um conceito desenvolvido em 1960 e muitos nos Estados Unidos que é de geoengenharia, que é a alteração climatérica feita por nós. O incrível que pareça, isso parece surreal, mas na Guerra de Vietnã, em 1970, já utilizavam esses métodos e com resultados práticos. Eles queriam que chovesse e chovia. Porque na realidade não é muito difícil a interação de gás e de energias no nosso céu que faz com que haja chuva, mais vento, menos vento. E a verdade é que, se tu reparares, até há alguns anos atrás, Alvin, tu não vias rastros que os aviões deixavam de quilómetros no céu. Não vias. Vias um rastro que ia desaparecendo, que é os chemtrails, que é vapores de água. Hoje em dia tu vês rastros que eles deixam quilómetros e depois que se vai dissipando. Tu até vês riscos, fazem vários riscos no céu e cruzam. Ok. A teoria, sim, porque estamos a falar, isso é só uma teoria, o governo não quer assumir oficialmente os chemtrails, são nanopartículas de bário, estriúncio e alumínio. Okay? São metais muito tóxicos e que depois vão provocar um aumento da alcalinidade dos solos. Já vês, as pessoas começam a ter muita dificuldade nas produções biológicas, etc. Porque o alumínio, depois de entrar no solo, as plantas não se conseguem desenvolver. E o incrível que parece é que uma das maiores empresas do mundo, chamada Monsanto, que é uma empresa de químicos, e não só, desenvolveu sementes patenteadas resistentes ao alumínio. Agora, o que eu te posso dizer é que um alimento feito pela empresa Monsanto, eu jamais colocaria no meu corpo ou no corpo de alguém. Pronto, olhem para os céus e vão começar a ver uns riscos que nunca mais acabam. É incrível isto. Alvin, neste momento há um grupo no Facebook que simplesmente não querem fazer grande coisa. Nós queremos o mínimo de assinaturas para questionar simplesmente o governo sobre o que é, para eles nos explicarem. Sim. Só isso. Não, isso é ótimo. Se é a primeira vez que falamos em televisão, então melhor ainda. Mas tu também tens alguma coisa a dizer sobre vacinas? Pá, sim. Vacinas e comunidade médica. Vamos falar. É lá. Calma, estamos a entrar nos... Eu não disse, estamos a entrar nos períodos de compensação. Comunidade médica tem um papel muito importante na nossa sociedade. Sim. Só que eu escrevi um artigo há pouco tempo sobre longevidade para desmistificar a importância da comunidade médica no nosso aumento de vida. Isto porque, Alvin, nós duplicamos a nossa idade média de vida e atribuem todos os méritos à medicina e às farmacêuticas, às vacinas. E a realidade é que, nos estudos que eu fiz sobre longevidade, nós podemos atribuir diretamente a vacinas e médicos 5 anos que tu vives agora a mais. Somente 5 anos. Se tu passaste de 40 para 80 anos de vida,
Ok, agradece 5 anos à medicina e às vacinas. Mais nada. Okay? Então, o resto vem As do- razões têm a ver com aumento da cultura dos povos, a melhoria do saneamento básico, simplesmente. Antigamente tu não tinhas casas de banho, então a formiga ia para o que tu fazias, a seguir para a tua comida e tu comias, tu apanhavas muitas doenças. Hoje em dia isso já não acontece. Portanto, nós hipervalorizamos o médico. É mesmo isso, hipervalorizar. A pessoa vai ao médico e espera que eles lhe dêem um comprimido. Depois, porque qualquer problema que tu vejas no médico, na Bíblia dos médicos tem um medicamento associado. Quando devia ser, acima de tudo, primeiro, alimentação biológica. Bem, não falar. Estamos a acabar. Espera aí. Mas nós estamos a acabar, mas ainda temos que falar com a nossa Irina sobre alguns erros que as pessoas fazem na forma como interpretam a linguagem não verbal. Irina. Como interpretam. Sim. Ensina-nos coisas. Depois vou-te fazer essa pergunta também a ti, mas ensina-nos coisas para as 8 semanas. Primeira coisa que... O primeiro erro é começam logo a interpretar os outros sem saber o que eles próprios fazem. Ou seja, enquanto tu estás a interpretar-me, eu também já estou a observar-te. Sim. Por isso, antes de mais, as pessoas deveriam começar por si e por si próprios e saber quais são os ticos, quais são os pontos fortes da sua comunicação que têm, quais os pontos mais fracos. Depois, quando observam, tem aquela história de vêm e acham o desvio de olhar para a esquerda é um sinal de mentira. Ou, por exemplo, olham, eles começam a coçar o nariz, é uma mentira. Então, o que deveriam fazer, aquilo que referi, é manter 3 passos, padrão natural, desvios e questionar. Agora, na sua própria comunicação não verbal, o que as pessoas deveriam fazer é ter mais atenção à sua postura. Eu estou aqui a sofrer com este sofá porque não é nada confortável. E é a sua postura, porque a postura influencia o nosso estado emocional. Depois, são os gestos típicos que nós fazemos. Porque já tenho, por exemplo, já tive clientes que fazem constantemente isto e nem sabem que fazem isto. Ou até pior, como tu levas alguma coisa na mão. Sim. Da próxima vez... Há quem deixa sempre a fazer isto do cabelo. Então, as pessoas Nuno nem Gomes, sabem. grande jogador do Gravam-se em Benfica. casa uma vez a ver televisão e vão ver logo os seus tiques. Então, é melhor eliminar. E depois, a responder a questão comum, o que é que eu faço com as minhas mãos, e deixo-te uma dica. Mantenha as tuas mãos à vista, ou seja, em cima da mesa. Mas eu aqui não fico nervoso. Eu só fico nervoso quando imagina, sou convidado a um talk show e há aquela parte da pressão, e agora entra, e eu vou. Então, gosto de levar uma caneta na mão. Não, deixa estar tudo. Então, o que é que eu faço? Vai lá e mantenha as tuas mãos ao nível do teu umbigo. Então, vais sentir-te mais calmo, vais parecer mais calmo. Ao nível assim? Sim, aqui, tipo aqui. A gesticular assim. E depois, quando tu tens alguma coisa na mão, estás a prejudicar a ti próprio. Porque nós precisamos de gesticular para conseguir ter uma fala melhor e mexer o pensamento. Então, quando tu estás com uma mão travada, tu não consegues gesticular bem. Por isso, sem medo, com as mãos ao nível do umbigo e a gesticular com as mãos. Aliás, há muitas pessoas que entram sem uma coisa na mão e começam assim. Ora, tipo Júlio Isidro, ora meus amigos, bem-vindos a mais... Júlio Isidro, vais sempre isto? Aliás, é um bom truque. Por exemplo, tu tens um programa, tiveste uma gravação difícil, tens que entrar na outra gravação, mas não podes entrar no mesmo estado emocional. Então, para preparar-te melhor, tens que fazer isto, porque ativa o nosso pensamento positivo. Há muitos apresentadores que fazem isto. É, porque isso é um gesto que me prepara agora que vai ser alguma coisa boa. Olha, nós temos que fechar, mas temos que... assim, isso e depois que preciso de ensinar. conselhos. Há homens que de vez em quando começam... Agora já É sabes. verdade, é Agora verdade, já é verdade. sabes. Isto é verdade. É verdade, é verdade. Então, mas espera, para as pessoas que estão a ver este programa, nós temos que acabar o programa. Tínhamos tanta coisa para falar. Mas tínhamos. Mais meia horinha. Era mais meia horita, não era? Não, mas, Mais um programa. Mas, que é, coisas que tu possas, pela televisão, dizer e que possam ajudar as pessoas a manter-se um pouco em forma. Há pouco já disseste, 3 vezes por semana no ginásio, 45 minutos parece um tempo intensivos. Queres juntar? Alimentação, sim. Alimentação biológica. Ovos cozidos, biológicos. Pode-se comer ovos todos os dias. 3, 4 ovos. A questão do o ovo e o colesterol, grande mentira. Não há nenhum estudo que te mostre que os ovos possam provocar um aumento do colesterol e problemas cardíacos. Zero. Eu vou-te dizer que eu como por dia, em média, 5 a 6 ovos cozidos, a partir das 6 da tarde até ir dormir. E as minhas análises dão sempre resultados ótimos. Sol. O sol é essencial para o corpo humano.
Porque é que há uma lavagem cerebral a dizer que temos que pôr os protetores solares e cuidado com o sol? Alvin, tu levas 8 horas a levar com essa luz aqui de cima. Essa luz é que é prejudicial para a tua pele. Então, imagina, tu tens que apanhar sol pelo menos meia hora por dia e tu deverias ficar, após apanhar sol, 24 horas, ou o máximo de tempo, sem tomar duche. Vou-te explicar porquê. A única forma de tu assimilares vitamina D, ok, é se tu levares com mais meia hora de sol, mas depois não podes lavar a pele, porque a vitamina D leva cerca de 24 horas a ser assimilada. Se isso acontecer, tu estás a minimizar a probabilidade de aparecimento de cancros. O sol é super benéfico, as plantas realizam fotossíntese por causa do sol, mas a lavagem cerebral é cuidado com o sol e protetores solares, que têm substâncias que também provocam cancros, infelizmente. Bom, nós não temos mais tempo. Este programa dava para 2 ou 3. Pedro Medeiros tem este livro que promete melhorar a nossa forma física em apenas 8 semanas. A Irina Golonova. Golonova. Assim é que é. Bom, ela é especialista em comunicação não verbal e, na verdade, pertence a um instituto que é um instituto? Sim. Não. Como é que se chama? A minha empresa chama-se Body Language Academy. Ok, é uma academia, era isso que eu queria dizer. É a academia onde trabalhamos a linguagem não verbal. E há um site. Há um site que é www.thebodylanguageacademy.com. Pronto, eu quero agradecer a ambos por terem vindo. Foi muito importante a todas as pessoas terem visto este programa. Obrigado por terem vindo. Gosto muito de ti, Alvin. Ora, foi muito fixe, hein? Chata joga a carta do entretém.